Pense no que acontece quando uma mulher chega aos 35 anos. Agora imagine 4 mulheres, todas bem-sucedidas, inteligentes, algumas até com filhos crescidos, olhando para o espelho e sentindo algo que jamais pensaram que sentiriam. Invisibilidade. Não é uma invisibilidade física, mas uma social. Um silêncio que surge nos olhares que antes as admiravam. Uma ausência de validação que antes vinha fácil, abundante, constante. Hoje você vai descobrir o que essas 4 mulheres revelaram sobre a realidade que enfrentam após os 35. E não se trata apenas de relatos pessoais, mas de uma verdade que a maioria prefere esconder e que foi exposta com brutal honestidade por Tom Lakes, uma das vozes mais controversas quando o assunto é relacionamento e dinâmica entre os sexos. Mas guarde isso, a última revelação é a mais poderosa de todas. E ela pode mudar completamente sua percepção sobre como o tempo age, principalmente para elas. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo que analisa com profundidade o comportamento humano, principalmente sob a lente da análise crítica da Red Pill, já se inscreve no canal Black Pill Feminina, deixa seu like, comenta o que pensa sobre esse tema e compartilha com alguém que precisa ouvir essas verdades que ninguém quer falar. Prometo que o conteúdo de hoje vai abrir seus olhos como nunca antes. Tom Lakes, ao longo de suas décadas no rádio, trouxe à tona conversas que muitos evitam por medo de ferir sensibilidades. Ele dizia: homens valorizam juventude e beleza. Mulheres valorizam poder e status. Mas só um desses fatores expira com o tempo. E é justamente aí que entra o ponto central de nossa análise. O que acontece quando a beleza, que tanto foi celebrada, começa a competir com a passagem dos anos. A primeira mulher do nosso estudo é Amanda, 38 anos, executiva de marketing. Em seu relato, ela conta que aos 26, saía de casa e recebia olhares e elogios sem esforço. Hoje, posso passar por uma sala cheia de homens, e ninguém me olha. É como se eu tivesse me tornado transparente, diz ela. Isso é só um sintoma. O verdadeiro colapso é interno. É a perda do senso de poder que a atenção masculina proporcionava. E aqui vale a reflexão. Quantas mulheres confundiram atenção com afeto? Validação com amor? Quando essa atenção some, o que resta? E mais, será que os homens realmente mudaram? Ou foi o tempo que mudou a forma como eles as percebem? Lakes foi duramente criticado por dizer que as mulheres, quando jovens, vivem em um modo Deus, onde podem rejeitar, escolher, manipular, mas que ignoram que esse poder tem prazo de validade, um prazo que chega sorrateiro, mas inevitável. Se você já ouviu falar sobre o wall, o muro invisível que muitas mulheres encontram após os 30 e poucos anos, saiba que isso não é só uma metáfora cruel da Red Pill. Autores como Rollo Tomassi no livro The Rational Male, capítulo 10, páginas 5 a 8, explicam como a curva de valorização sexual feminina despenca a partir dos 30, enquanto a masculina continua em ascensão até os 40 e 50 anos. Esse desequilíbrio cria um conflito profundo para as mulheres que, pela primeira vez, se sentem em desvantagem no mercado sexual. Essas mulheres, como Amanda, não estão apenas reclamando da ausência de elogios. Elas estão expressando uma quebra na identidade. Algo que foi construído em cima da estética da juventude e da sensação de ser desejada, agora começa a ruir. E o que resta depois? Se você assistiu até aqui, comente. Você acredita que a sociedade trata a mulher de forma diferente após os 35? Quero saber sua opinião. A segunda mulher se chama Lúcia. Aos 41 anos, divorciada, mãe de 2 filhos, ela descreve sua vida amorosa como uma paisagem deserta. Quando casou, aos 27, dizia se sentir no auge. Convites para sair, assédios discretos, e às vezes nem tão discretos, presentes inesperados e atenção constante. Mas após o divórcio, esperava voltar ao mercado com facilidade. O choque veio rápido. É como se os homens não me enxergassem mais. Me tratam com simpatia, sim, mas nenhum sinal de interesse real. Eu virei tia. Essa mudança de percepção é brutal. E o que muitos não entendem é que ela não é baseada apenas em estética ou idade. É baseada em valor de mercado, como define a análise Red Pill crítica. O homem médio, aos 40, normalmente está melhor financeiramente,
emocionalmente mais estável e com maior experiência, enquanto muitas mulheres da mesma idade entram no mercado com expectativas irreais formadas durante seus anos de alto valor sexual. Estudiosos como Richard Cooper, no livro The Unplugged Alpha, capítulo 4, páginas 30 a 36, alertam que muitas mulheres ignoram a janela de fertilidade, acreditando que terão o mesmo valor aos 40 que tinham aos 24. Mas o mundo real, e os dados do Tinder e Bumble, por exemplo, mostram o contrário. Mulheres passam a competir com outras muito mais jovens, dispostas e, principalmente, com menor carga emocional. A crítica Red Pill não está em desmerecer a mulher madura, mas em revelar a ilusão social construída ao redor da ideia de empoderamento eterno. Empoderamento não é o mesmo que desejabilidade. Lúcia foi empoderada, mas isso não a protegeu da solidão. E o mais devastador, ninguém a preparou para isso. O mercado de namoro é impiedoso. Ele não premia bondade ou inteligência emocional. Ele responde a sinais de juventude, fertilidade e estética, especialmente nos primeiros contatos. Essa realidade, cruel para alguns, é apenas neutra para outros, mas é nela que todos estamos inseridos. Você já percebeu como a mídia evita tocar nesse assunto com franqueza? Por que será que envelhecer é mostrado como uma celebração para as mulheres, mas na prática, tantas relatam depressão, ansiedade e sensação de perda ao passar dos 35? Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Você acredita que a sociedade mente para as mulheres sobre o impacto da idade na vida amorosa? A terceira mulher se chama Roberta, tem 36 anos, e talvez seja o caso mais emblemático. Solteira, sem filhos, carreira consolidada em um grande escritório de advocacia. Roberta acreditava que sua independência e sucesso profissional a tornariam mais desejável com o tempo. Afinal, foi o que a sociedade ensinou a ela desde pequena. Estude, trabalhe, seja forte, você será valorizada por isso. Só que a realidade não confirmou essa promessa. Ela relata que, nos últimos 2 anos, sentiu uma diminuição brusca na quantidade de pretendentes, convites para sair e até mesmo matches em aplicativos. O que mais a abalou foi quando ouviu de um colega de trabalho, sem filtro, que ela era boa demais para ser esposa. Roberta não entendeu se era um elogio ou um veredito cruel. A verdade é que homens não costumam valorizar uma mulher pelos mesmos critérios que valorizam um parceiro de negócios. Alta performance não é um fator de atração masculina. Tom Lakes foi categórico ao dizer que muitas mulheres confundem respeito profissional com desejo sexual. Os homens admiram mulheres bem-sucedidas, mas preferem se casar com as que são dóceis, cooperativas e mais jovens. A mulher poderosa intimida, mas a mulher jovem inspira. Essa frase é forte, quase ofensiva para algumas, mas é exatamente o tipo de realidade que a análise Red Pill crítica tenta evidenciar, não para humilhar, mas para despertar. Roberta, assim como milhares de mulheres modernas, construiu sua identidade em cima de uma narrativa que para o mercado de trabalho é válida, mas que para o mercado sexual tem um impacto oposto. Enquanto se tornava mais influente no escritório, tornava-se menos atrativa no olhar dos homens que ela desejava. Essa inversão de expectativa gera um conflito interno quase insuportável. Quantas mulheres como Roberta se perguntam hoje: por que, mesmo sendo tudo o que a sociedade diz que eu deveria ser, ninguém me escolhe? A resposta pode ser dura, mas é libertadora. O jogo nunca foi justo, e você foi treinada para jogar nas regras erradas. Autores como Aaron Clarey, em Bachelor Pad Economics, capítulo 12, páginas 98 a 106, explicam que mulheres pós-35 que priorizaram carreira em detrimento da vida afetiva enfrentam uma queda abrupta na atenção masculina. E não é uma questão de maldade ou preconceito. É biologia, é mercado, é realidade. Clarey ressalta que, quanto mais uma mulher sobe na escala profissional, mais ela exige de um parceiro, enquanto o número de homens capazes de atender a essas exigências diminui drasticamente. Roberta não é culpada por sua escolha, mas foi enganada. Foi convencida de que poderia tudo, o tempo todo. E agora, diante do silêncio masculino, sente que algo está profundamente errado.
Não com ela, mas com o que lhe foi prometido. Comente aqui embaixo. Você acha que o sucesso profissional aumenta ou diminui o valor de uma mulher no mercado de namoro? Chegamos à quarta mulher. Patrícia, 39 anos. Personal trainer. Aparência impecável. Corpo em forma. Energia de sobra. Ao contrário das outras, ela ainda atrai olhares. Mas o que ela revela é algo ainda mais perturbador. Os homens olham, me desejam, mas não me escolhem. Eles me enxergam como uma fase, não como futuro. Essa percepção a destrói por dentro. Patrícia não entende por que, mesmo mantendo o corpo e a beleza, não consegue manter o interesse masculino por mais de algumas semanas. O que ela descobre, e compartilha com brutal franqueza, é que a juventude não é só sobre aparência. É sobre energia, frescor, leveza emocional. Ela sente que mesmo com um rosto e corpo que desafiam a idade, sua bagagem emocional e expectativa de vida adulta a tornam pesada demais para os relacionamentos modernos. E aqui entra a revelação mais importante de todas. Não é apenas sobre idade. É sobre leveza, sobre percepção de juventude emocional e biológica. Homens não buscam apenas juventude física, mas tudo o que ela representa. Espontaneidade, ausência de ressentimento, esperança, abertura para construir algo novo. Patrícia, como tantas outras, se cuidou, se esforçou, manteve o padrão estético, mas não conseguiu impedir o acúmulo de frustrações, traumas e defesas emocionais. Isso transparece, e os homens percebem, e fogem. Tom Lakes alertava que muitas mulheres, ao envelhecerem, tornam-se experts em decepções, e levam essa energia para os encontros. Não falam mais de sonhos, falam de feridas. Não flertam, interrogam, não encantam, comparam. E isso para um homem em ascensão, que finalmente tem acesso às mulheres que antes o ignoravam, é um sinal de alerta. A análise Red Pill crítica convida à reflexão. Por que a mulher moderna chega aos 35 emocionalmente exausta e o homem aos 35 está apenas começando a ser valorizado? Será que estamos construindo um modelo de vida que, na prática, desfavorece as mulheres? E mais importante, por que ninguém fala disso com sinceridade? Patrícia, ao final de seu depoimento, diz com lágrimas nos olhos: "Eu queria só que alguém tivesse me contado isso antes. Eu teria feito tudo diferente." Essa frase é o grito silencioso de milhares de mulheres que acreditaram na mentira da eternidade emocional. Acharam que o tempo esperaria, que a beleza não passaria, que a validação masculina continuaria como sempre foi. Mas a realidade não perdoa. E se há algo que essa análise nos mostra, é que o tempo não é o inimigo. A ilusão é. A ilusão de que o poder feminino é eterno, de que o empoderamento substitui a juventude, de que o valor de uma mulher independe do seu momento biológico. Autores como Rollo Tomassi, Richard Cooper e até Jordan Peterson, embora com visões distintas, convergem em um ponto. A mulher precisa entender o jogo enquanto ainda tem cartas na mão. Não depois, quando o jogo já terminou, e ela percebe que jogou com as regras erradas. Se você assistiu até aqui, comente. Qual dessas histórias mais te impactou? E mais, o que você faria diferente se soubesse disso antes? Se inscreva agora no canal Black Pill Feminina, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. E não pare por aqui. Assista aos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Um deles aprofunda a verdade sobre o muro da Red Pill, e o outro revela por que os homens fogem de mulheres bem-sucedidas. Ambos vão te mostrar segredos que ninguém nunca teve coragem de te contar. Nos vemos no próximo vídeo.